Ainda que tanto Portugal quanto a Espanha tenham sido parte de uma união em determinado momento da história, e mesmo que a Espanha tenha invadido Portugal durante o período napoleônico, as terras portuguesas praticamente não foram conquistadas e anexadas ao território do reinado espanhol. O único vizinho continental de Portugal é a Espanha, um país muito maior. Há alguns séculos, a Espanha era uma das maiores potências, se expandindo no Novo Mundo na Ásia, possuindo extensões coloniais no exterior, protegida pelos incríveis exércitos e marinhas. Considerando a formação de seu poder e tendo um vizinho bem menor, encurralado na costa do Atlântico, nós podemos perguntar: por que Portugal não foi conquistado pela Espanha? Temos que passar pela história para responder essa pergunta. A Península Ibérica era conhecida como Hispânia, o nome dado pelos romanos. No entanto, depois da queda do Império Romano Ocidental, o território foi perdido pela tribo dos visigotos, que acabou governando toda a península. Nesse cenário, a nova casa da Península Ibérica era conquistada no próximo período por uma nova força emergindo bem distante, cujo começo despontou como um movimento religioso no deserto da Arábia e se espalhou rapidamente, em grande parte por causa dos primeiros sucessos militares contra os romanos e persas orientais. As dinastias árabes expandiram mais e mais em larga escala, alcançando as margens do Oceano Atlântico no fim do século VII. Nesses impérios, a religião era aderida por mais e mais pessoas e tornou-se dominante nos confilados. Acredita-se que Hispânia foi uma das antigas províncias romanas, com uma língua e cultura latina que cresceu profundamente. Em 30 de abril de 711, o general muçulmano Tariq ibn Ziyad desembarcou em Gibraltar. Ao final da sua campanha, a maior parte da península foi colocada sob o regime islâmico. O Islã estava presente na Espanha desde a conquista de Umayyad, no século VIII. Com os outros lugares do califado, muitos outros aderiram ao Islã. Muitos muçulmanos viviam na Península Ibérica e eram chamados de Al-Ândalos. Parte da população da península foi mantida por dinastias muçulmanas nos séculos seguintes, e a maioria muçulmana existia majoritariamente na parte espanhola do que a parte portuguesa daquelas terras. Sendo o primeiro nome na Península Ibérica, Portugal emergiu mais cedo do que a Espanha e conquistou-se no reinado do ano de 1128. Em um esforço liderado por Afonso Henriques, que proclamou a si mesmo rei de Portugal na primeira metade do século VII, isso foi considerado como parte da Reconquista. Ele foi reconhecido em 1143 pelo rei Liang Afonso VII e em 1179 pelo próprio Papa. O que nós conhecemos como Espanha começou com a união da coroa de Castela e Aragão em 1479. Embora isso não fosse até 1516, quando eles tiveram um único reino unificado, aqui nós temos algo interessante. Na Guerra da Secessão Castelhana, Portugal apoiou Joana, esposa do rei Afonso V de Portugal. Ao mesmo tempo, Aragão apoiou Isabel, esposa de Ferdinando, o futuro rei de Ferdinando II de Aragão. Nós podemos considerar isso um ponto-chave na história, pois Isabela era reconhecida como rainha de Castela. Se Joana tinha ganho, Portugal e Castela teriam sido unidos, e Aragão poderia ter permanecido como um rei independente. Até então, a palavra Espanha era apenas uma localização geográfica, referida exclusivamente à Península Ibérica. A Constituição de 1876 adotou pela primeira vez o nome Espanha. Portugal de Castela e Aragão foram aliados na Reconquista, no qual eles conquistaram as terras curdas dos muçulmanos mouros, expandindo o sul da Península Ibérica. A Reconquista de Portugal foi completamente alcançada até 1249, enquanto Castela finalizou sua reconquista em 1492. Após a primeira viagem espanhola de Cristóvão Colombo para o Caribe, em 1492, ambos estados começaram a adquirir território no Novo Mundo. Como resultado do Tratado de Tordesilhas de 1494, Portugal adquiriu sua colônia potencialmente mais importante,
o Brasil. Em 1579, o rei Sebastião de Portugal morreu na Batalha de Alcácer-Quibir, contra marroquinos e outros turcos. Sem herdeiros, o rei foi sucedido por seu tio-avô, Henri de Portugal, que reinou até sua morte. Henri também não deixou herdeiros, e sua morte desencadeou uma grande crise sucessória, onde os principais reclamantes do trono português foram Filipe II, da Espanha, e Antony Prior, do Credo. Depois da vitória espanhola na Guerra da Sucessão Portuguesa, Filipe da Espanha foi coroado rei em 1581, iniciando uma união pessoal entre as duas nações, conhecida como a União Ibérica, e gerando o declínio do Império Português durante o período de união. A União Ibérica durou quase 60 anos, até 1640, quando a Guerra de Restauração Portuguesa foi iniciada contra a Espanha e Portugal restabeleceu a dinastia portuguesa sob o Bragança. Durante as guerras do século XVIII, o qual foram frequentemente enfrentadas pelas grandes potências para manter o equilíbrio do poder europeu, mesmo que a Espanha e Portugal normalmente se encontrassem de lados opostos, cortesia de uma aliança de longa data, alinharam-se com a Grã-Bretanha, enquanto a Espanha, em toda a família Bourbon, compactuou alianças com a França. Em 1762, durante a Guerra dos 7 Anos, Espanha lançou uma mal-sucedida invasão a Portugal. Essa invasão espanhola, que contou com o auxílio de 42 mil francos espanhóis, foi derrotada pela Aliança Anglo-Portuguesa, cujas tropas totalizaram em 7.104. A estratégia utilizada pela guerrilha nacionalista nas áreas montanhosas de Portugal foi interromper o abastecimento dos exércitos espanhóis, além de investir em um plano de destruir as terras exploradas, conforme os invasores avançassem. Desse modo, os espanhóis não foram derrotados na Batalha Douro e Milagre. Como resultado, os invasores sofreram cerca de 30 mil perdas. Historiadores comentam que, dentre os erros cometidos pelos espanhóis, os quais se destacam foram a mudança dos planos sucessivas vezes e a substituição do comandante em um momento crítico. Além disso, houve desvio de recursos e logísticas para a tentativa de conquistar Portugal, bem como a invasiva de tentar atacar o país pela via marítima, o que seria uma possibilidade. Em 1777, aconteceu um conflito entre os dois estados, além da fronteira de seus domínios no sul da América. A Guerra das Laranjas aconteceu em 1801, no qual as forças espanholas, influenciadas pela França, atacaram e invadiram Portugal. Foi um precursor nas guerras peninsulares, resultado no Tratado de Bagagens. A perda do território português, em particular de Olivença, assim como, por fim, o cenário para a completa invasão da Península Ibérica pelas forças espanholas e francesas. Em 1807, o rei da Espanha e seus aliados franceses invadiram com sucesso Portugal. No entanto, os franceses decidiram tomar a posse dos dois países, destituindo o rei da Espanha e forçando a família real portuguesa a fugir para a colônia de Portugal no Brasil. Posteriormente, Espanha e Portugal se tornaram aliados, pela primeira vez em séculos, e uniram-se com o exército britânico. Eles se organizaram para poder se livrar dos franceses até 1813, depois de um longo conflito conhecido como Guerra Peninsular. A França fez um grande dano para as economias da Espanha e Portugal, mas o problema não era apenas esse. Suas reputações também foram impactadas. Ambos perderam suas colônias na América depois do fim da Guerra Peninsular, a qual enfraqueceu drasticamente o poder que detinham. Após sua luta na Europa, os reis foram derrubados de seus próprios impérios coloniais que desabaram no Novo Mundo. As colônias tiraram proveito dos problemas internos através de algumas guerras da independência. Grande parte do Novo Mundo foi perdido nas décadas seguintes. Depois da queda de Napoleão, os dois países chegaram perto da guerra diversas vezes durante o início do século XIX. Portugal e Espanha haviam sido potenciais marítimas rivais já no século XIV. Portugal, inicialmente, estava em condições de explorar a área de frente para o Atlântico.
Ao fazer isso com sucesso, descobriu que a África tinha sido a maior fonte de pedágio do mundo árabe, trazidas por caravanas de camelos através do Saara. Porém, mesmo que a Espanha e Portugal fossem rivais, seus objetivos não estavam em terras europeias. Durante a Era das Descobertas, a maior parte das riquezas vieram do exterior. Tanto a Espanha quanto Portugal estavam mais preocupados com as pesquisas em suas novas terras. O comércio era uma boa fonte de dinheiro. Novos produtos que vinham da Ásia ou das Américas flutuavam nos mercados europeus. Além disso, a grande estrada do euro proveniente da América era importante para a economia da Espanha. Para criar esses acordos comerciais, a Espanha tinha que defender suas posses no exterior. A partir do século XIX, poucos planos foram criados sobre uma possível união entre Portugal e Espanha. Alguns tentaram difundir a ideia do iberismo em Portugal, para criar 7 repúblicas confederadas, 5 na Espanha e a cidade lusitana em Portugal. Tanto a primeira como a segunda República Espanhola tinham planos de invadir Portugal ou criar a ideia de uma república ibérica. Até a primeira República Espanhola elaborou uma Constituição Federal para incluir Portugal. A segunda República Espanhola concebeu o plano de invasão de Portugal durante a Guerra Civil Espanhola. Isto também fracassou. Portugal não é um país muito atrativo para ser conquistado séculos atrás, mesmo que tenha havido algumas tentativas. Claro que existem muitos pontos importantes que poderiam ter mudado a história desses dois países. Trazendo para o contexto histórico no qual os dois países foram criados e os eventos ocorridos ao longo dos séculos de sua existência, as razões pelas quais Portugal não foi conquistado pela Espanha são muitas. A falta de um grande interesse por essa terra, o foco nas colônias, a diplomacia de Portugal em alguns aspectos, as discussões que afetaram a União Ibérica ou a prévia união de Castela e Aragão. Os problemas internos da Espanha, bem como outros fatores externos, criaram essa situação. Se você quiser assistir mais vídeos, se inscreva no canal e aperte o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for postado. Vou ficar por aqui. Até a próxima.